Se ele dobrar a aposta, vindo essa liminar desses pedidos, e ele dobrar a aposta, descumprindo essa ordem, insistindo nos bloqueios, é crime nos Estados Unidos, pode sair mandado de prisão, ele pode ir para Interpol e ele pode entrar na lista vermelha e nunca mais sair do Brasil. Foi essa sacada do Trump? É essa sacada? Vem essa decisão liminar, se ele insistir em peitar a lei americana, sai mandado de prisão para ele por descumprimento de ordem judicial e ele vai para Interpol na lista vermelha. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Governo Lula manda apurar nos Estados Unidos a ofensiva contra Moraes. A Advocacia Geral da União acionou sua representação jurídica nos Estados Unidos para acompanhar de perto uma nova investida das plataformas Rumble e Trump Media contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no Judiciário norte-americano. Um dos membros da AGU relatou que acabou o personalismo. Segundo ele, não é ação contra Alexandre de Moraes, é ação contra o Estado brasileiro. Ou seja, agora Alexandre de Moraes virou o Estado brasileiro. A que pontos chegamos? A Trump Media mandou um recado direto a Alexandre de Moraes, ao afirmar que o magistrado brasileiro não está protegido por imunidade soberana em suas ações contra plataformas e cidadãos norte-americanos. De acordo com a empresa de Trump, embora a lei de imunidades soberanas estrangeiras ofereça proteção a estados estrangeiros e seus representantes, essa prerrogativa não se aplicaria no caso de Moraes. A empresa sustenta que os atos do ministro estão fora do escopo de suas funções oficiais e, portanto, não estariam amparadas pelo princípio jurídico da imunidade internacional. Em uma análise sensacional à Timeline, Jeffrey Schickini revela os planos de Trump com essa nova ação, que inclui a prisão de Alexandre de Moraes. Veja o vídeo. Uma flamejante. Vocês entenderam qual que é a cereja do bolo dessa decisão aí? Tem uma sacada dessa decisão que é a cereja do bolo. Isso é muito sério. Eu acho que agora o Trump acertou na pedida e olha o que o Trump quer. Ficou bem claro para mim isso. Que o Alexandre de Moraes não possa se utilizar da imunidade dele por ser uma autoridade brasileira, imunidade diplomática. Por quê? Porque nos Estados Unidos, descumprir ordem judicial é crime. Ou seja, se ele dobrar a aposta, vindo essa liminar desses pedidos, e ele dobrar a aposta, descumprindo essa ordem, insistindo nos bloqueios, é crime nos Estados Unidos, pode sair mandado de prisão, ele pode ir para Interpol e ele pode entrar na lista vermelha e nunca mais sair do Brasil. Foi essa sacada do Trump? É essa sacada? Vem essa decisão liminar, se ele insistir em peitar a lei americana, sai mandado de prisão para ele por descumprimento de ordem judicial e ele vai para Interpol na lista vermelha. Esse pedido quem fez foi o advogado do Donald Trump, sim. Que foi ele mexeu o tabuleiro. Sim. Nós advogados mexemos o tabuleiro. Óbvio que a finalidade dessa ação foi essa. Rapaziada, notícia maravilhosa que o Schickini nos traz, né? Que o Alexandre de Moraes está cada vez se encalacrando mais. Eu vou explicar. Olha só. Soberania nacional. Os Estados Unidos têm suas leis. Então, o Brasil não pode interferir na legislação americana. O que o Brasil está fazendo via Itamaraty é invadir na soberania americana. O Alexandre de Moraes, o ministro da Suprema Corte Brasileira, ele emite decisões que devem ser cumpridas nos Estados Unidos. Isso ele não pode fazer. Então tem uma pessoa que reside nos Estados Unidos, seja americana, seja brasileira, residente nos Estados Unidos, e ele dá ordem judicial, por exemplo, para a Meta. Bloqueie o perfil dessa pessoa que está publicando dos Estados Unidos. Se a pessoa está em território brasileiro, em território americano, essa decisão dele está alcançando o território americano. Isso não pode. Ele não pode dar uma decisão no Brasil para que uma empresa americana suspenda a rede social de uma pessoa que está em território americano. Isso ele não pode. A defesa do Donald Trump veio agora e disse o seguinte: Justiça, proíba, dê uma liminar
para que essas empresas americanas não cumpram ordens do ministro brasileiro de derrubar perfis de pessoas que moram nos Estados Unidos, sejam americanas ou residentes nos Estados Unidos. Vindo essa liminar, a justiça americana vai falar, ó, plataformas americanas, não cumpram mais decisões do juiz brasileiro de suspender redes sociais de pessoas residentes nos Estados Unidos. Ponto. Vai vir essa decisão liminar. E esse pedido da defesa do Trump é no sentido de que as decisões do Alexandre de Moraes não tenham mais o condão, não tenham mais a forma de decisão diplomática. Que ele perca esse status e que ele seja tratado como um cidadão qualquer. O que significa isso? Vindo essa decisão da justiça americana, certo? Se ele, Moraes, der uma nova decisão contrariando essa decisão americana, ele estará descumprindo uma ordem judicial e aqui nos Estados Unidos, a defesa do Trump pode pedir para que ele seja punido pela lei americana, que aqui é crime você descumprir a ordem judicial. Então não é que ele vai ser punido no Brasil, ele pode ser punido pela legislação americana. Veja, eles prepararam todo o tapete para isso, a caminha está montada. Afasta a imunidade diplomática dele, consiga uma decisão judicial. Se ele descumprir essa decisão judicial, aqui nos Estados Unidos, ele pode responder por crime daqui, pode ser punido criminalmente aqui, e se ser um mandado de prisão aqui nos Estados Unidos, manda esse mandado de prisão, assim como ele faz para a Interpol, ele entra na lista vermelha, e qualquer país do mundo pode cumprir esse mandado de prisão. A gente traz mais um desdobramento internacional envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. A Trump Media, do presidente Donald Trump, entrou com uma ação contra o ministro da Suprema Corte brasileira, acusando-o de censurar cidadãos e empresas dos Estados Unidos. A iniciativa partiu da plataforma Rumble, que integra o grupo Trump Media. A ação alega que Moraes teria emitido ordens secretas de censura extraterritorial contra usuários e empresas sediadas em solo americano. A empresa afirma que estas decisões ultrapassam os limites da jurisdição do Supremo e contrariam os direitos de liberdade de expressão protegidos pela Constituição americana. Também sobre esse conflito jurídico envolvendo Moraes nos Estados Unidos, a apuração do repórter de Oeste, Christian Costa, revela que o governo Lula quer apurar a existência de processos contra ministros do Supremo. A Advocacia Geral da União confirmou a informação por meio de nota enviada ao Oeste, abre aspas. A AGU pediu ao corpo jurídico do escritório estadunidense que represente a instituição nos Estados Unidos, que apure a suposta existência de novas demandas judiciais em desfavor do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Tão logo receba essas informações, prestará os esclarecimentos sobre o assunto, fecha aspas. E sobre estes e outros assuntos da semana, a gente conversa agora com o advogado e professor de Direito Constitucional, André Marcília. Professor, seja muito bem-vindo mais uma sexta-feira. País em alta temperatura, muita coisa para a gente discutir. A gente começa, claro, com essa ação judicial. Eu queria ouvi-lo, queria falar sobre a AGU também, mas enfim, a gente vai abrir a roda aqui para várias perguntas. Mas essa empresa do Donald Trump, que também o Rumble e a mídia, Trump Media, pedem que as ordens do ministro Moraes não sejam aplicadas nos Estados Unidos, que o ministro seja responsabilizado e que as empresas sejam também indenizadas. Na sua avaliação, qual a possibilidade dessa ação prosperar, avançar? Boa noite, Paula. Boa noite a toda a bancada. Boa noite aos espectadores da Oeste. Olha, essa ação, ela é mais ou menos semelhante até àquela anterior, mas ela avança em alguns pontos interessantes. Então ela pede, são 6 os pedidos, mas resumidamente pede que o ministro Moraes, que as decisões do ministro Moraes não alcancem, não sejam aplicadas fora do território brasileiro, ou seja, dentro dos Estados Unidos, o que devia ser óbvio, né? Nem precisaria um pedido desse, e pede também que o ministro Moraes seja responsável por essas decisões, que tem ambição extraterritorial e também que indenize as empresas em razão dos prejuízos experimentados. Qual a possibilidade disso ir adiante? Os pedidos de reconhecimento de culpa do ministro Moraes
É possível que isso aconteça, embora seja discutível se o responsável... A gente tem uma visão um pouco de mimar os ministros, as decisões judiciais. Então, é o Estado que é o responsável por uma decisão do ministro ou é o próprio ministro? Tem essa discussão. Mas, enfim, é possível que essa culpa vá adiante, é possível que, sem dúvida, algumas decisões não sejam aplicadas fora dos Estados Unidos. Agora, para que o ministro tenha de indenizar, essa decisão precisa ser validada e homologada aqui no Brasil, porque essa indenização ocorreria dentro do território brasileiro. Então, do mesmo jeito que a decisão do ministro Moraes não pode valer fora, a decisão de um juiz norte-americano não pode valer aqui no Brasil. Deixa eu já aproveitar e incluir a Ana na conversa, que imagino que mais essa ação contra o ministro Moraes aí na Justiça Americana tenha repercutido bastante nos Estados Unidos, Ana. Sim, Paula, bastante. Boa noite, professor. Bom, professor, antes de pedir a sua explicação sobre um termo que hoje foi muito falado aqui nos Estados Unidos, né, que está inclusive nesse processo, o punitive damages, eu não sei se seria danos compensatórios, enfim. Eu acho que é importante nós mostrarmos para a nossa audiência uma outra falácia também do governo, da própria AGU, que foi acionada para defender o ministro aqui nos Estados Unidos, de que o ministro não teria extrapolado a sua jurisdição e ter mandado. Mas está aí. Nós temos três matérias da época do Globo. Alexandre de Moraes determina bloqueio de perfis bolsonaristas no Twitter. A nível internacional, a CNN, Facebook cumpre ordem de Moraes e faz bloqueio global de contas de bolsonaristas. E no Correio Brasiliense, Moraes determina bloqueio global de contas de bolsonaristas no Twitter. Então, professor, suas considerações em relação a essas manchetes do passado e o que podemos chamar de punitive damages, já que a Apple também parece que vai entrar nesse processo. Boa noite, Ana. A gente poderia fazer uma analogia mal aproximada aqui aos nossos danos morais, aos danos coletivos e justamente aos prejuízos experimentados que deveriam ser compensados, que é esse último ponto que eu mencionei, que precisaria de uma homologação aqui do STJ, que no Brasil isso é feito pelo STJ, para ser vigente no Brasil. Ele precisaria reconhecer a validade dessa decisão para que para que uma decisão possa ser executada aqui. Então vamos lá, para o Moraes. Que é improvável. O que é totalmente improvável. Porque para o Moraes ou para o Estado ter de reembolso ou pagar uma indenização, claro, isso vai ter que acontecer aqui dentro, a não ser que o ministro tenha contas lá fora, o que parece que não é o caso. Mas esse me parece o ponto. Você tocou esse tópico é muito importante, a AGU. A gente naturaliza a atuação da AGU lá fora, contrata escritório. A AGU não é um departamento do governo. A AGU está prevista na Constituição, artigo 131, e ele é um órgão que representa a União. A União não é governo, o Moraes não é o STF, e o STF também não é governo. Então a gente confunde tudo. Então uma ação contra o ministro Moraes, o que a AGU está fazendo nisso? Nada a ver. Nada a ver. E muito menos fora do Brasil. Muito menos gastando dinheiro público lá fora do país, fazendo contratações, monitorando, quer dizer... totalmente arbitrário, totalmente fora da casinha, a atuação da AGU nesse caso e outros mais é inconstitucional. Isso não dá causa à improbidade administrativa? Sem dúvida, Não é? sem dúvida. Isso é motivo de impeachment, não é? Em algum momento? É motivo de impeachment e possivelmente configuraria crime de improbidade. Quando a gente descumpre um dos artigos ou dos princípios do 37 da Constituição que fala de impessoalidade, porque isso é impessoalidade, Claro. É você tratar um órgão de Estado como se fosse sua casa. É basicamente isso. Então, eu coloco à disposição um órgão que deve representar a União, à disposição do STF, à disposição do governo, à disposição de um dos ministros do STF. Isso fere a impessoalidade que está no 37, gera crime de improbidade administrativa e outros mais elementos também criminais que podem ser imputados. Augusto. Professor, que normas o ministro Moraes está atropelando ao estender as decisões punitivas aos parentes de uma deputada punida por ele, a Carla Zambelli?
Pois é, a gente tem, Augusto, no artigo 5º da Constituição, que é o principal artigo da nossa Constituição, é lá que estão as cláusulas pétreas, é lá que estão os direitos fundamentais brasileiros, e um deles, inclusive, é exatamente esse. Não é possível você ampliar a pena para além do condenado. Devia ser um negócio óbvio, né? Quer dizer, se você é o condenado, eu não posso punir sua família. Claro. Senão a gente volta lá para a Idade Média. Família que pode até discordar do que está fazendo. Claro, pode até discordar, pode se quer saber, pode não estar a par, pode ser alheia ao processo. Imagina só, então você pune. Isso me lembra aquelas punições da época do Tiradentes, que o rei absoluto. As gerações. 10 gerações salga a casa, todo mundo tem de ser desterrado. Isso é uma loucura completa, e justamente por isso que está na Constituição como um princípio. E o outro princípio é ninguém pode ser punido sem um devido processo legal. É óbvio que você não pode ser punido sem saber por quê. De novo, a gente aqui pode fazer uma lembrança do processo de Kafka. Exatamente isso. A pessoa não sabe o que está acontecendo e é punida, levada. Quer dizer, a gente está no básico do direito. Quando a gente pune terceiros alheios ao processo e que não tem relação com a pessoa, uma relação direta com o caso em que a pessoa está sendo condenada. E esse caso de estender a punição para familiares da deputada pode ser favorável numa análise de extradição de um juiz italiano, por exemplo? Sem dúvida, porque um dos princípios básicos para você extraditar ou não alguém, essa decisão é se o julgamento foi político. E o julgamento ele não é político apenas no mérito, no objeto, naquilo que levou a ser julgado. Não é só o tipo penal ali que está Não é só o tipo penal, é a condução. Eu sempre digo, um processo democrático, ele é democrático sobretudo no percurso que ele faz. Senão bastava o resultado. O resultado não é o que importa mais. O que importa é o que você faz para chegar no resultado. Então, se você condena alguém, ainda que por uma razão correta, mas de uma forma incorreta, você age politicamente e isso sim pode também ser um fator de negar a extradição. Alexandre, tem pergunta para o professor Marcília nessa noite? Professor, aproveitando seu conhecimento e a sua experiência, né? Com base nos usos e costumes da justiça italiana em casos semelhantes, vale dizer, o Salvatore Cacciola, por exemplo, ela é cidadã italiana. O que poderia o senhor prever a respeito desse caso? É muito difícil, porque a gente tem que lembrar que há um componente novo nessa história toda, que é o Brasil virou uma vitrine de censura e de politização do judiciário para o mundo. Então, estão, imagino eu, todos atentos ao que está acontecendo aqui. Mais uma decisão, portanto, do ministro Moraes. Esse processo, até que a gente já mencionou aqui, da Trump Media, com a Rumble, isso tem um elemento simbólico relevante, que é de espalhar essa história toda para o mundo, espalhar o Brasil como um case de censura relevante. E isso faz chegar nos governos dos países mais civilizados, enfim, que estão atentos ao que acontece aqui dentro. Então, eu creio que isso possa ser um elemento a levar a Itália a tomar uma decisão, mais do que necessariamente o histórico dela. Eu vou voltar nessa questão da família, a mãe e o filho sem redes sociais, aproveitando que o Alexandre está aqui. O Alexandre sempre fala a ágora moderna são as redes sociais. E ninguém, a família não é culpada, ela tem direito de se manifestar contrária, emitir uma opinião contrária à decisão da justiça, é do ambiente democrático. Como que não tipificar um julgamento político em que, de forma antecipada, censória, contra a Constituição, eu puna os dois membros da família que poderiam reclamar da pena, na visão deles, injusta ou justa, não importa, em relação à deputada. Ou seja, eu imagino, eu já, por obra de ofício e como jornalista, eu já li sentenças e argumentos de advogados de defesa. E eles vão buscando coisas que fazem sentido, claro, porque ali o mesmo juiz na sentença para explicar por que ele tomou aquela decisão. Eu tirei as duas pessoas, a liberdade das duas pessoas de se manifestar nas redes sociais contrárias a uma punição à deputada, e são da família. A única razão delas terem perdido as redes sociais são porque são o filho e a mãe. Ou seja, o juiz pode dizer, olha, a questão da invasão, do hacker, não sei o quê, isso é um detalhe que não me cabe aqui, mas eu não tenho garantias que ela não está sendo perseguida politicamente. E essa é uma das razões para não haver a deportação por parte do governo italiano. Nesse caso, a perseguição política, que você já ampliou o leque. Não basta só o julgamento, ou seja, uma série de coisas que podem... Isso está pesando bem contra a decisão do Supremo, não está nesse momento? Tá pesando. E, Piotr, vamos lá, não é só isso também. Isso é grave, mas não é pontual. Então, olha só, o ministro Moraes, primeiro que derrubar as redes da própria Zambelli já é censura.
Isso é bom fixar. Aliás, o voto ontem do ministro Mendonça aqui na foi minha nesse lista. sentido. Exatamente nesse sentido. Eu venho dizendo Falar a isso respeito. reiteradamente porque, veja, você bloquear um perfil é punir o futuro. Punir o futuro é censura prévia. Então, eu bloqueio um perfil de alguém, eu não sei se a pessoa vai cometer um ilícito. Eu estou pressupondo o ilícito futuro. Isso é censura prévia. É você arrancar a caneta da pessoa pela possibilidade de. Isso não existe. Então, muito bem. Aí eu ainda faço isso com os familiares. E aí eu também abro um inquérito e começo a investigar as pessoas que doaram Pix para ela. O que essas pessoas têm a ver com isso? Né? Então eu estou pressupondo que os familiares vão agir em conluio, estou pressupondo que os doadores estão agindo em conluio, estou pressupondo tudo. O juiz não pressupõe. O juiz pega as provas e indícios e avalia. Tem ali elementos? Tem. Não tem? Você está em dúvida? Você vai começar a pressupor? Então eu vou negar o pedido. Eu vou dizer que eu não tenho elementos suficientes. O ministro Moraes tem feito, no entanto, essa punição a terceiros há muito tempo. Se nós puxarmos aqui pela memória, a própria suspensão do X já punia terceiros. O usuário foi punido, lembrem, 50 mil reais se usasse, burlasse a decisão. O usuário é um terceiro. O processo era contra o X, não era contra nós. E nós seríamos processados se violássemos a decisão contra o X. Então, o ministro Moraes tem agido dessa maneira e isso vem se normalizando na jurisprudência e acontece um caso como esse, choca. Mas dentro da estrutura de decisões do STF, isso para eles deve ser normal. É mais uma decisão em que terceiros são pressupostos, como de má-fé, que é outra violação constitucional, porque a nossa Constituição pressupõe a boa-fé, e ele, com isso, dá mais um passo contra os nossos princípios e artigos mais caros da Constituição. Marcília, eu gostaria que você comentasse o voto do ministro André Mendonça de ontem, mas acho que o Alexandre levantou a mão, talvez tenha relação com o que ainda estamos conversando. Diga, Alexandre. Não, exatamente isso. O ministro André Mendonça, o voto para mim foi uma aula magna.